Domingão com Supercopa do Brasil com Clássico Carioca, também tem Premier League com Clássico e também no futebol italiano. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, domingão com vários jogos interessantes, né? Temos clássicos, temos Botafogo e Flamengo, clássico na Supercopa do Brasil, Milan e Inter no Campeonato Italiano e tem Arsenal e City, que é um clássico, né? Dá pra dizer, né, Matheus Montenegro? Pode-se dizer, né? Os dois estão ali no Big Six, né? Isso, muito Tudo bem. bem, Fábio Armando? Tudo ótimo. Está Vamos nessa? ansioso? Vamos. Maravilhoso. Domingão de Supercopa, né? Supercopa, primeiro título. Você gostaria de tomar um tacacá? O jogo vai ser lá em Adoraria. Belém, hein? E vai ser no Mangueirão, né? Onde você já sentou bastante. Que isso. Vendo os jogos do Botafogo da Paraíba. Imenso. Vamos que vamos? Podemos? Vamos lá, Fala de vamos futebol? Obrigado. começar as nossas análises, começando justamente com o clássico Botafogo e Flamengo, final da Supercopa do Brasil, Botafogo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil, lá no Mangueirão, em Belém, Um Matheus show de Montenegro. Joelma, diga-se de Aí passagem. sim. Eu queria estar lá, hein? Muito bem. Gosto muito. Vamos que vamos, né? Chama o aplicativo aí do Game Arena, produção. Bota na tela, porque você pode baixar, ó, de forma gratuita aqui, beleza? Aponta a câmera do seu celular aí e baixa para você poder se embasar, né? Fazer suas análises lá no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos direto na aba de confrontos, né? Não tem pra que ver classificação, é Supercopa, jogo único, uma final. Isso. O Botafogo que vem embalado depois de uma vitória no Clássico, mais uma, né? 7 vitórias consecutivas do Botafogo em cima do Fluminense. Olha a freguesia que tá se formando lá no Rio de Janeiro, já se formou, né? 2-0 no Bangu antes disso, aí perdeu alguns jogos ali, né? Lembrando que o time principal reserva, né? começou contra o Bangu, né? Exatamente, as duas últimas vitórias, né? Essas duas derrotas aqui foram com aqueles times alternativos, né? Os 4 grandes cariocas ali não começam o Campeonato Carioca de fato com os elencos principais. Aí o Botafogo teve essas duas derrotas, até venceu lá na estreia também, utilizando um time alternativo, a Portuguesa do Rio. Esses foram os 5 jogos oficiais que o Botafogo fez no ano. 3 vitórias e 2 derrotas, considerando aí já, importante destacar, uma vitória no Clássico contra o Fluminense. Muito bem, o Flamengo que venceu o Sampaio Corrêa, né, 2-0, quase que a nossa Foi equipe com não reservão bate, aí, hein? Foi com reserva, mas bateu aí esse 2-0. Antes venceu o Volta Redonda 2-0 e antes fez 5-0 no Bangu, né? O Flamengo que não tomou gol nos últimos 3 jogos. Esses dois aí ele foi titular, sabe, né? Contra o Volta Isso. Redonda eu sei que foi, contra o Bangu também, né? O 5-0. não, Acho que foi misto. Não, O contra o Bangu foi os moleque a também. garotada os boy. ainda. Os últimos 2, né? Isso. Não, mas contra o Sampaio Corrêa ele não foi titularzão, assim, também. Não, ele deu uma poupada. foi o elenco principal, o né? elenco principal, perfeito, é isso. Mas teve a apresentação do Danilo também já, né? Isso. Danilo chegando aí no Flamengo. E antes disso havia perdido para o Nova Iguaçu por 2-1, utilizando a molecada, né? Empatou com Madureira em 1-1 e na estreia perdeu para o Boa Vista. Esses aí, inclusive, foram jogos até que o Flamengo nem jogou no Rio de Janeiro, né? Foi um tour ali que fez por Aracaju, Campina Grande. Enfim, a gente pode considerar aí realmente, digamos que esses 2 últimos jogos, eu acho que são os melhores parâmetros que a gente tem aí para o Flamengo, né? O Botafogo já teve um teste ali, que foi uma partida contra o Fluminense, utilizando o time titular. O Flamengo já não teve muito isso, né? Quando utilizou seu elenco principal, foi contra adversários mais fracos, então isso acaba atrapalhando até um pouquinho da análise, né? Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional aí, porque o favoritismo é do Mengão. Flamengo, 2-14. 2-14. Um favoritismo um pouco elevado, né? Eu acho alto, tá? Até porque pra mim, difícil, velho, dizer que tem um favoritismo pra qualquer um dos dois lados, tá? Eu até acho que o Botafogo, em termos físicos, O chega até Botafogo mais perdeu pronto, o Luiz velho. Henrique, né? Não, a grande questão do Botafogo é que ele perdeu não só o Luiz Henrique, né? O Almada também saiu. Isso, Almada. Na verdade, enfim. em termos físicos, eu acho que o Flamengo chega melhor, porque o Flamengo, assim, o Botafogo terminou a temporada depois, né? Porque ele jogou Sim, o Super Mundial. tem esse ele ponto. voltou depois, inclusive. Né? Mas eu falo no sentido de o Botafogo ele já teve um teste mais à vera do que o Flamengo, esse último jogo contra o Fluminense. Enfim, vamos ver. Difícil cravar alguma coisa relacionada ao resultado final. E aí a gente tem 2 linhas de raciocínio, velho. Ou a gente pode pender para muitos gols ou para poucos gols, né? Início de temporada ainda, é difícil a gente analisar com base nos jogos que as equipes tiveram, até porque nem todos os jogos foram com elencos principais, mas algo que a gente vem observando muito aí nesse início de ano, os clássicos têm sido muito movimentados, né, velho? O próprio Botafogo enfrentou o Fluminense, foi 2-1, os clássicos paulistas que a gente já teve até agora aqui também, 3-1, 2-1, enfim... Eu acho que tende a ser um jogo um pouquinho mais aberto, um jogo mais... jogo único, né? Final. Esse é o ponto. Naturalmente, um dos 2 times abriu o placar, tende a se abrir, né? No último jogo, na última Supercopa que a gente teve, foi até 0-0, né? Que foi pros pênaltis, o Palmeiras e São Paulo. Mas vale lembrar que antes disso, em 2023, foi o Flamengo e Palmeiras, foi 4-3, um jogo muito aberto. Cara, eu acho que o início de temporada, ele pende um pouco mais pra isso do que pro under goals. Então tem essas 2 leituras. Ou você vai no under goals
tem um oddzinho 1,69, um odd 2,5. Porém, por ser jogo único, eu acho que isso é o que me pega mais. E outro ponto, a relação custo-benefício. A odd do ambos marcam ela é 1,80. Então eu acredito que aqui acaba sendo mais seguro. Eu acho que é mais safe e acaba sendo a melhor opção para esse confronto. Muito bem, então 50 aí no ambas marcam a nossa stake aí pro Clássico Carioca na Copa do Brasil neste domingo. Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, é isso. Bom, vamos agora para a Europa, tá? Falar de outro clássico, Milan e Inter, né? Jogo bem interessante aí pelo campeonato italiano, a Inter de Milão querendo ali a liderança, né? E o Milan querendo se aproximar ali da zona de classificação para a Champions League. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? Domingo, 2 da tarde, lá no San Siro, 23ª rodada do Calcio italiano. Jogaço, né? Nerazzurri contra Rossoneiros, clássico de Milão, que coisa linda. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada em estatísticas. Tem 2 linhas de raciocínios interessantes aqui para esse confronto, tá? O momento da Inter de Milão ele é melhor, vem de 4 vitórias seguidas, inclusive. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação da Série A italiana. A Inter segundo lugar, 50 pontos marcados, porém, tem um ponto interessante, um joguinho a menos do que a líder Napoli, tá? Então pode acabar igualando ali na quantidade de pontos e ultrapassaria, né, salvo engano, o saldo da Inter, por exemplo, é uma coisa absurda aí, disparado, o melhor da competição. E o Milan, a gente vai ter que arrastar mais um pouquinho aqui para baixo, é o 7º lugar. Nesse momento, o Milan sequer estaria indo para uma Conference League, né? Não está conseguindo vaga em competições europeias, o Milan não está tão bem quanto poderia, né? Muito bem, vamos para os confrontos, né? Para ilustrar esse momento do Milan, né, que perdeu para o Dinamo Zagreb, né, e foi até que tem titular, tá? Na Liga dos Campeões, 2-1. O Zagreb até acabou se classificando, né? Pegou a última vaga ali. Antes venceu o Parma 3-2, venceu o Girona pela Liga dos Campeões 1-0, perdeu para a Juventus 2-0, né? E antes disso, empate, vitória contra o Como 2-1, empate com o Cagliari 1-1. O momento da Inter de Milão, ele de fato ele é bem melhor, né? 3-0 para cima do Mônaco na Champions, hat-trick de Lautaro Martinez, mais uma grande temporada do argentino. Antes disso havia metido 4 no Lecce fora de casa, 1-0 no Sparta Praga também na Champions, sofrendo nenhum gol nesses últimos 3 jogos, diga-se de passagem. Aí venceu o Empoli por 3-1, empatou com o Bolonha. É um time que passa mais confiança, tá? Eu até acredito que seja um elenco melhor também. O grande ponto é, as 2 vezes que se enfrentaram nessa temporada, o Milan venceu as 2, tá? Isso. Lá no primeiro turno da competição, a Inter era mandante e o Milan venceu por 2-1. E quando se enfrentaram na Supercopa Italiana, o Milan também venceu o jogo por 3-2. Esse ano, foi dia 6 de janeiro, né? Isso, 3-2. Então, jogos com ambas marcam em mais de 2,5. Sim, tem esse ponto, jogos movimentados aí. E tem até outro ponto também, né? Teve um Inter de Milão e Juventus que foi 4-4, né? Então, clássicos italianos aí têm sido bem movimentados. Muito bem, vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque temos aí um favoritismo da Inter, né? Ó, de 1,90. Alta. Alto, velho. Alto. Clássico, eu fico com o meu pezinho atrás, tá? Ao mesmo tempo, em termos de valor, a gente poderia até destacar que o Milan ou o empate tem um modo interessante, né? A gente teria aqui 2 dos 3 possíveis resultados do jogo, mas é como eu disse, ao meu ver o time da Inter é melhor, tá jogando mais bola, né? O momento dos Nerazzurri é mais interessante, então eu tenho meu pezinho atrás também em confiar aí no Milan. Qualquer coisa relacionada ao resultado final, dupla hipótese, empate no aposta, eu acho que é muito arriscado para esse confronto. Clássico, de forma geral, já tem essa tônica, né? Então a gente foca em gols, velho. E qual é a grande questão aqui? O mais de 2,5, ele paga 1,77. Mas é aquela coisa, a gente ambos marcam pagando 1,69. Se for para sair 3 gols do jogo, a probabilidade muito maior é de ser um 2-1 do que um 3-0 para um dos dois lados. Pode até acontecer, mas acredito que não é a expectativa, né? Não existe uma discrepância tão grande assim de uma equipe para outra. E como a gente observou no retrospecto de confrontos diretos, o ambas marcas ele tem acontecido, né? As 2 vezes que se enfrentaram aí na temporada, foi 2-1 e 3-2 para o Milan. Então eu prefiro fugir de resultado final, foca nesse ambas marcas, pagando 1,69, que tem uma odd maravilhosa. Isso, muito bem. Então ambas marcam aí também no clássico da Itália, o clássico de Milão, né? Milan e Inter. Sim. Agora a gente vai para a Espanha, porque tem o Barcelona, né? Ataque poderoso, pega o Alavés, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Domingo, 10 horas da manhã, cedinho ali no Estádio Olímpico de Barcelona. O Camp Nou ainda está em reforma, né? Então o Barça continua mandando os seus jogos no Estádio Olímpico, que foi construído para as Olimpíadas de Barcelona de 1992. Perfeito. Sabia informação. Dessa? Sabia, claro que sabia. A informação é com o nosso amigo Fábio Hermano mesmo, né? Pois é, e o adversário da vez é o Alavés, né? A equipe ali que tá brigando na parte de baixo da tabela de classificação. Barcelona que tá avassalador, até vinha mal, né? Na La Liga, a gente vai observar aí logo mais detalhes. Mas vamos pro nosso aplicativo aí do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em algumas informações relacionadas a esse jogo. O momento do Barcelona é interessante, 5 jogos aí sem perder, né? Já a gente detalha melhor. Antes vamos ver a tabela de classificação. O Barça que está em 3º lugar, 42 pontos, viveu um momento muito ruim na La Liga, né? Acho que ficou
4 jogos sem vencer, se não me De engano. 5 ele venceu um só, né? Foram 4 jogos E aí seguidos. perdeu para Las Palmas, Leganés, Exato, né? em casa. Jogos fáceis em casa, o Barcelona acabou tropeçando e aí o resultado acaba sendo esse, né? 7 pontos atrás do líder, seu maior rival, Real Madrid na competição. Enquanto isso, o adversário da vez, Las Palmas, é o primeiro time fora da zona, tá? Lembrando que a La Liga não é como o Brasileirão, que a gente tá habituado, que é um Las Z4. Palmas, que nesse caso conhecido como Alavés, né? O Alavés, perdão, é porque a gente citou Las Palmas ali antes, né? O Alavés é o 17º, tá fora da zona de rebaixamento, porém apenas um pontinho à frente do Espanhol. Muito bem, confrontos recentes aí, começando pelo Barça, né, que jogou na UEFA Champions League e ficou no empate com Jogo a difícil Atalanta, também, né, né? 2-2. Já estava classificado Né, também. isso, mais um jogo com gols, né, marcando e sofrendo gols, que é uma tendência, né, claro que marcando muito mais do que sofrendo, mas, ó, 2-2, 7-1, 5-4, empatou com o Getafe 1-1. O ambas marcam aí, bateu, ó, nos últimos, 7 jogos, né? Não, exagerei, 6 jogos. Nos 6 últimos jogos. 6. Aí não tomou do Bilbao na Supercopa e também do Bastro, né, que é um time da 4ª divisão. Mas antes bateu ali contra o Atlético de Madrid, aí contra o Borussia Dortmund, mas teve essa derrota aí foi... Cara, ele teve 3 derrotas em casa seguidas. Ele perde para Las Palmas, Leganés e Atlético de Madrid. Mas parece que as coisas melhoraram, né? Porque quando pegou ali o Valência, descarregou tudo de ruim. Tem aquilo, né? Tem, Se não fez 3 gols, não vence, né? O Barcelona é absurdo, tá? Se ele só faz 2, acontece isso aí que foi contra a Atalanta. Ele empata. Mas só né? em 2 jogos que ele fez 2 gols e conseguiu vencer. Contra o Bilbao na Supercopa e contra o Getafe no início do Campeonato Espanhol, que ele venceu de 1-0. Já é coisa de tipo assim, 15 vitórias que o Barcelona teve na temporada que ele marcou 3 gols. Toda vez que ele vence, ele marca 3 gols. O ataque é absurdo, né? E o Las Palmas, adversário da vez, vem aí de 2 joguinhos sem perder, tá? Empatou em 1-1 com o Celta de Vigo em casa. Antes um bom resultado contra o Betis, quando venceu por 3-1. Aí perdeu pro Girona em casa 1-0. Empatou com o Valência, time da zona de rebaixamento, em 2-2. Empatou com o Bilbao em 1-1. Empata bastante o time do Alavés, tá? Ele até teve essa sequência aí, ó, que foi de 5 jogos seguidos empatando e um retrospecto total de 8 jogos seguidos sem vencer. Aí venceu aí o Betis, logo depois empatou de novo. Ou seja, é um time que só tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Muito bem, dito isto, vamos para o nosso momento bet nacional. Favoritismo alto para a equipe do Barcelona, Demais, odd muito baixa. Não tem como. Então temos aí que procurar algo de valor, hein? A favor do Barcelona, porque eu acho que também não dá para ir confiar em algo a favor do Alavés, né? Fora de casa, sobretudo. Se fosse o Barcelona 2 semanas atrás, quando ainda vivia aquele momento ruim da La Liga, a gente até talvez teria um certo receio aqui na análise, porém não tem muito o que enrolar, simples, direto. A gente vai focar, obviamente, no Barcelona. E a gente tem um handicap menos 1,5 com oddzinho ali acima já de 1,5, que eu considero interessante. Aqui é para o Barcelona vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Eu acredito que vai acontecer com tranquilidade. Ao meu ver, esse jogo aí é uma tendência do que foi parecido com o Valência. Tende a ser uma goleada do Barça. Até mesmo se levar gol, fica até um asterisco aí para quem quiser se arriscar um pouquinho, né? Já que os jogos do Barcelona estão absurdos em relação a isso. Ambas marcas têm um odd de 1,88, tá? Que é até maiorzinha. Mas, em termos de segurança e também em relação com os benefícios, eu acredito que aqui acabe sendo melhor. Handicap menos 1,5 para o Barça vencer por 2 gols de diferença. Muito bem, então dica dada aí para Barcelona e Alavés no Campeonato Espanhol. A gente sai da La Liga agora e vai para a Premier League, né? Principal liga do futebol mundial. Vamos falar do Manchester United. Será que agora vai? Deu uma melhorada aí, venceu os últimos 2 jogos e pega o Crystal Palace, 3, né? Os últimos 3, isso. Vamos colocar na tela as informações do confronto. Domingo, 11 da manhã, Manchester United e Crystal Palace lá no Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. 24ª rodada da Premier League, mano. Pois é, 24ª rodada e logo mais a gente vai ver a situação ainda que o Manchester United se encontra, tá? Dificilmente vai conseguir aí algo grande, talvez até belisque uma vaguinha ali em Liga Europa ou Conference, mas ainda é complicada a situação do Manchester United. Vamos chamar o aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. O time que vem de 3 vitórias seguidas, né, de fato, deu uma melhorada, deu uma embalada, mas ainda não está a mil maravilhas, pelo contrário, está muito longe disso. A gente vê ali, ó, que o time está uma posição apenas à frente do Crystal Palace, é o 12º lugar, está na metade de baixo da Premier League, o United, 29 pontos marcados, o adversário da vez tem 27. Para a gente dar uma comparaçãozinha ali, ó, o Chelsea, que é o time que fecha o G6, né, que é relacionado a vagas em competições europeias, o Chelsea está 11 pontos à frente do Manchester United. É muita coisa, levando em consideração que a gente só tem mais 15 rodadas. Tem expectativa da Premier League ganhar uma vaga a mais na Liga dos Campeões, aí até o 7º iria para competição europeia. Ainda assim, né? Porque o 7º, que é o Bournemouth, também tem 40 pontos. Então muda muita coisa. Muda muita coisa pro United. Tem que fazer um segundo turno quase perfeito aí, e já começou, né? Já tivemos 5 rodadas aí. Então, realmente, acho que a chance do United ir para a Liga dos Campeões é vencer a Liga Europa. Acho que é mais fácil
do que pelo campeonato inglês. Vamos para os confrontos recentes, né? O United aqui nos últimos jogos aí conseguiu vencer, né? Venceu o Glasgow Rangers pela Liga Europa 2-1, venceu o Fulham pela Premier League 1-0 e também pela Liga Europa venceu lá o Steaua Bucareste, né? 2-0, 3 vitórias seguidas, deu uma melhorada. Antes teve derrota para o Brighton, né? Aí vitória contra o Southampton, aí classificação contra o Arsenal, né? Na Copa da Inglaterra, empate contra o Liverpool. Acho que do Liverpool para cima foram resultados até aceitáveis, né? Tudo bem, teve a derrota para o Brighton, mas já é um recorte melhor, né, da temporada. E outro ponto que eu gostaria de destacar é que, enfim, o Manchester United tendo aí 2 jogos seguidos sem sofrer gols também, tá? Que era absurdo o sistema defensivo, sofrendo gol em tudo que era jogo, até mesmo quando venceu o Southampton em casa, que é o Lanterna, né, o pior time aí da Premier League, ele acabou sofrendo gol, levou o gol do Glasgow em casa também, e aí, ó, ele vinha numa sequência, cara, era uma coisa surreal, eu acho que era coisa de 12, 15 jogos seguidos aqui. A última vez que ele não tinha levado tinha sido contra o Everton, lá em dezembro, tá? Ele teve uma sequência aí de mais de 10 jogos consecutivos levando gol. Deu uma melhoradinha aí, os Diabos Vermelhos. E vão enfrentar o Crystal Palace, Faberman, o time lá do John Textor, né? Do Botafogo, que vem de uma derrota em casa para o Brentford por 2-1. E a parada do Crystal Palace aqui, velho, que eu gostaria de destacar negativa, né? Que as últimas vitórias que ele teve foram contra adversários da parte de baixo da tabela. A gente até vai ver uma sequência boa aí, uma quantidade interessante de vitórias nos últimos jogos, mas eu relativizaria um pouco. O West Ham é um time que tá bem mal nessa temporada, né? Venceu por 2-0. Leicester, time da parte de baixo da tabela, também venceu por 2-0. Aqui, FA Cup, relativiza ainda mais. O Southampton, lanterna da competição, venceu por 2-1. Antes disso, quando a gente vê adversários um pouquinho mais complicados, por exemplo, ali contra o Arsenal, ele teve 2 derrotas seguidas. Venceu o Ipswich também, que é outro time da parte de baixo da tabela. E aí, por isso que ele deu até uma ascensão, porque o Crystal Palace no início do campeonato, ele estava brigando na parte de baixo da tabela, né? A gente via aí, ó, que antes ele tinha uma sequência de resultados negativos, mas o recordinho mais recente foi até relativamente bom. Muito bem, mas marca gol em quase marcando todos os gols, jogos, né? Sim. Olha o poderio ofensivo funciona. Bom, momento Bet Nacional, na tela aí as odds para o confronto. Odds altas, hein? Mais de 2 aí para a vitória do Manchester United. Já dá para confiar nesse United? Já passa confiança? Não, acho que não. O Crystal Palace é um time chato, né? Sim. Assim, até teve a goleada contra o Arsenal, né? Que foi 5-1, mas empatou com o City. Tudo bem que era o City na fase Aquele ruim, City, né? Mas é um time chatinho, assim, empatou com o Chelsea, por exemplo. Né? Um time que... E o United... A sequência do United também foi fácil, né? Glasgow, Steaua e... Tem que relativizar também. Fulham. O Fulham é um jogo que ele também mal finalizou. O Fulham foi bem melhor naquele jogo. Então, acho que ainda não dá para dizer que o United passa voltou confiança, de falta, né? Pois é, cara, a odd é até interessante, né? Chama a atenção, 2.02, mas eu ainda não confio tanto assim no United. Se o empate no La Posta tivesse uma odd mais interessante, talvez a gente até poderia entrar numa discussão de valer a pena. Porém, uma cotação 1,46 para correr o risco de ficar no reembolso ainda, eu acho que não tem seu valor. Eu acabo preferindo aqui, de fato, ambas marcam. Oddzinha 1,67, ao meu ver, é muito boa. O United, por mais que ele venha de 2 jogos seguidos sem levar a gol, é um adversário chato, o Crystal Palace, é um time que marca muitos gols e que, como eu disse, por mais que ele tenha enfrentado adversários fáceis, a gente tenha que relativizar, ele vem numa sequência boa, vem numa sequência aí interessante, pelo menos marcando gols. Ele vem de uma derrota em casa para o Brentford, mas deixou seu golzinho, e antes disso havia tido aí uma sequência boa de vitórias e numa sequência maravilhosa aí marcando gols. Então, ao meu ver, essa é a opção mais interessante para o confronto. Ambas marcam em Manchester United e Crystal Palace, só de 1,67. Muito bem, 5 então aí no ambas marcam, United Palace, agora a gente continua falando... Eu falei Chelsea, não foi? United Chelsea, eu acho. United Crystal Palace. Sim. Bom, a gente segue na Inglaterra falando do outro time de Manchester, né? Que pega um outro time de Londres, né? Assim como o Crystal Palace. Arsenal e Manchester City, né? Ótimo jogo aí neste domingo, 1h30 da tarde, lá no Emirates Stadium, né? A casa do Arsenal. Jogo bem interessante, o City conseguiu a classificação nesse meio de semana para a próxima fase da Liga dos Campeões. Vai pegar só o Real Madrid, viu? Somente. Que azar. Aí, hein? De novo, né? Diga-se de passagem. Os dois times aí que disputaram as 2 últimas Premier League, né? Esse ano parece que a coisa vai ficar diferente, tá no colo do Liverpool, já aí o título do campeonato inglês, mas um duelo muito bom, né, velho? Duelozinho interessante. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para ver como chegam as equipes. Estão vivendo um bom momento aí, 5 jogos sem perder, sendo 4 vitórias e um empate. O Manchester City é aquela coisa, ainda não tá tão mil maravilhas, mas deu uma melhorada, passou aquela sequência horripilante que vivia, já assumiu o 4º lugar da competição, tá? Deu uma melhorada boa aí, entrou no G4, o Arsenal é o vice-líder com 47 pontos, o City tem 41, o Arsenal que tá 6 de distância pro Liverpool, e isso porque tem um joguinho, quer dizer, o Liverpool tem um jogo a menos, né? Não é o Arsenal que tem um jogo a mais. Pelo visto, aí a briga de Arsenal... o Arsenal até deve brigar pelo título, mas eu acho que vai ser difícil conquistar. Ao meu ver, são os 2 times aí que vão ficar
com vaga na Champions League, pelo menos, né? É isso. E o City tem que aí manter aí esse G4, né, para ir para a próxima Liga dos Campeões, já que corre o risco muito de ser eliminado, né, na próxima fase. Exato. Contra o Real Madrid. E tem 3 times ali na cola imoral, né, velho? Isso. A gente pega ali Newcastle, Chelsea, Bournemouth, os 3 estão bem pertinho do Manchester City aí. Ou seja, se o City não colocar as coisas nos eixos, de fato, corre risco de ficar de fora da próxima Champions League, tá? E Newcastle e Bournemouth jogando bem, né? Sim, bastante. Bom, vamos para os confrontos, né? O Arsenal que na Liga dos Campeões venceu o Girona 2-1, antes venceu o Wolverhampton 1-0 no Campeonato Inglês. Liga dos Campeões 3-0 no Zagreb, também empate com o Aston Villa 2-2, vitória contra o Tottenham no Clássico 2-1, empate, mas aí foi com eliminação, né? Na Copa da Inglaterra, eliminação nos pênaltis. E aí a última derrota foi para o Newcastle, né? Na Copa da Liga Inglesa. Que ele ainda não está eliminado, né? Vai ter jogo de volta. No meio de semana tem o jogo da volta. Isso. Pois é, o Arsenal é aquela coisa, né, velho? É um timezinho que passa uma segurança, vez ou outra, dá uns vacilos, mas, de forma geral, é um time muito difícil a ser batido, né? O jogo que perdeu foi aqui na Copa da Liga Inglesa, então a gente pode até dar uma relativizada maior. A última vez que ele perdeu uma partida na Premier League ou na Champions League foi lá na Champions, no iniciozinho de novembro, velho. Ou seja, aí, são o quê? 2 meses ou 3 meses? Um pouco, mais, quase 3 meses, o Arsenal é um recorde que o Arsenal só tem 2 derrotas, né? Então, assim, é um time sólido, muito difícil ser batido aí, os Gunners, um dos melhores times do mundo, né? Daí já tem umas 2 temporadas aí que o Arsenal tá faltando só o títulozinho para consolidar de fato aí esse novo momento do Arsenal. Bom, e o City? Vem de uma sequência boa, né? Relativamente vitórias. boa, né? Comparado com o momento de um pouco mais atrás. Teve o susto, né? Foi pro intervalo perdendo de 1-0 pro Bruges na Liga dos Campeões, mas conseguiu fazer 3 e se classificar na etapa final. Aí teve uma boa vitória, né, contra o Chelsea, 3-1, né, um jogo que passou confiança, mas antes 4-2 para o PSG, né, um jogo que o PSG podia ter feito até mais, viu? Tanta chance que o PSG criou. Aí venceu o Ipswich 6-0, empate com o Brentford 2-2, né, até abriu 2-0 nesse jogo, aí depois tomou um empate, mas é um time que está melhor, ainda não passa, não é aquele City avassalador que vai atropelar 90% dos adversários, mas é um time muito mais competitivo do que um mês e meio atrás. Agora, o sistema defensivo ainda deixa muito a desejar, né? Se a gente puxa aí um recorte de, acho que são 7 jogos, os últimos 7, teve 2 que ele não levou gol. Porém, foi contra o Salford, time da 4ª divisão, eu acho, lá na Copa, na FA Cup, e o 6-0 que ele meteu no Ipswich. De resto, ele levando gols e levando uma quantidadezinha alta de gols, né? Tomou 4 do PSG, tomou 2 do Brentford ali, levou gol do Clube Bruges também na Champions, jogando em casa. Então, assim, o sistema defensivo do City que não vem funcionando tão bem assim, mesmo já tendo dado uma melhorada. E outro ponto que eu gostaria de destacar lá no primeiro turno, né, as equipes se enfrentaram e foi 2-2, né? Gol no último minuto do John Stones, inclusive. O Aston que ficou com um jogador a menos, acho que foi o Trossard que foi expulso. Tava ganhando 2-1, levou gol, acho que foi aos 98 já, né? Então, confronto movimentado lá no primeiro turno. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro. Aí olha a isso, odd tá muito baixa, né? Muito baixa. Eu considero isso aqui um favoritismo além da conta, tá? Beleza, isso é fato que o Arsenal passa muito mais confiança que o Manchester City hoje, mas em termos de elenco, é nivelado, né? É nivelado. O Arsenal é mais sólido, óbvio, está jogando em casa, mas ainda assim eu considero essa uma odd baixa, tá? Eu teria meu pé atrás de apostar numa vitória seca aí do Arsenal nesse jogo. O empate no aposta também não vai ter valor. Mas ao mesmo tempo também eu não confio no empate e o Manchester City não, tá? É um jogo que pode acontecer de tudo, velho. O Manchester City a gente sabe que tem um potencial absurdo de dar uma virada de chave e engatar aí vitória até o final da temporada. É o Manchester City que a gente se acostumou nas últimas temporadas. Porém, o Arsenal é um time que passa mais confiança. Então tem 2 linhas de raciocínio aí e, ao meu ver, eu fico em cima do muro, fujo de qualquer coisa relacionada ao resultado final. E o que me surpreende nesse jogo, Fábio, é a gente ter um ambas marcam pagando 1,63, velho. Isso aqui pra mim é absurdo. Eu esperava que essa odd tivesse aí abaixo de 1,5, porque a gente tá falando de 2 times aí cujo poderio ofensivo é muito grande. O Manchester City ele ainda não está tão estável, porém ofensivamente é um time que funciona, né? Meteu 3 no Bruges, meteu 3 no Chelsea. Quando perdeu pro PSG conseguiu deixar 2 golzinhos. Quando empatou com o Brentford também deixou 2 golzinhos. Aí quando pegou times mais fracos, meteu 6 no Ipswich, 8 no Salford. Ataque funcionando muito bem, então eu acredito que vai deixar seu golzinho e a defesa não funciona tanto, né? E o Arsenal é muito forte, então, velho, gol dos 2 lados, ao meu ver, é uma tendência altíssima, por isso, selo Hotbet, ao meu ver, essa é a melhor tipo do Domingão, vamos com o stake dobrada nela. Muito bem, então 100zão aí pro ambas marcam em Arsenal e City, quase foi tudo ambas marcam nos jogos, né? Muitos clássicos, né? Muitos então, clássicos, eu acho que vai ser um final de semana bem movimentado isso. aí, tá? Então aí a tendência de gols pros 2 lados aumenta.
Então é isso, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com, conhece o nosso site, segue também a gente nas redes sociais, @tvbetoficial, fica ligado, né? Todo dia tem novos vídeos aqui na TVBet para você, apostador. Lembrando, apostar com responsabilidade, aposta não é investimento, tá? É entretenimento. Aqui, ó. Valeu, tamo junto. Tamo junto.